Oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí, por que eu não recomendo silagem de milho para cavalos? Então vamos lá, algumas características aí da silagem. A primeira é aquela que a gente já comentou, que o custo pode ser muito variável se o proprietário, né, ou você faz ou não a silagem dentro da propriedade ou se compra aquelas silagens ensacadas, que é o que a gente vê mais comumente aí para equinos. Mas outro ponto a ser considerado, a silagem de milho, ela tem alta concentração de amido, que não é legal para os cavalos, a gente vai falar depois das consequências dessa alta concentração de amido. Ela também possui uma baixa concentração de proteína e alta concentração de energia. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar bonito, o seu cavalo, né? Ele pode até ficar obeso, que é o que acontece em muitos casos de uso de silagem, só que ele é um animal, muitas vezes sobrepeso, e com déficit de outros nutrientes, dentre eles a proteína. O cavalo precisa de uma relação proteína-energia alta, então ele precisa de mais proteína do que energia da dieta, senão ele não desempenha bem as funções dele. E aí ele vai ser aquele gordinho, sabe aquele gordinho, né, ser humano, que é sobrepeso, mas só come besteira, e aí a gente considera, inclusive, que ele está em desnutrição, porque apesar de ele estar com energia alta, ele está carente de diversos outros nutrientes. A mesma coisa acontece com esses cavalos que estão comendo silagem. Outro ponto, a silagem ela tem uma relação cálcio e fósforo não adequada para o cavalo. O que significa? Tem pouco cálcio, tá? E a gente precisa de alimentos com mais cálcio para o cavalo, senão a gente vai ter diversas doenças relacionadas a isso. Também tem uma quantidade menor de vitaminas por conta do processo de conservação que passa, onde os micro-organismos vão acabar consumindo essa vitamina durante o processo de fermentação, né? Como vocês sabem, a silagem é um fermentado, ela é produzida em condições de anaerobiose, ou seja, sem oxigênio. Esse é outro ponto também que impacta muito no método de conservação. A gente precisa tomar muito cuidado. Se eu tenho silo em casa, eu preciso garantir que esse silo não está em contato com oxigênio, fazer as retiradas adequadas das quantidades por dia a serem fornecidas. E se eu estou consumindo aquele silo de forma ensacada, eu preciso consumir ele no mesmo dia, pós-aberto, tudo precisa ir para esses animais. Outro ponto, pessoal, é que justamente por eu depender de micro-organismos, né, para fazer esse método de conservação de silagem de milho, eu vou ter uma alta carga dos mesmos, né? E aí tem mais chance de eu ter contaminações, tá? Chance de desenvolvimento de fungos também, e esses fungos eles produzem micotoxinas que são extremamente tóxicas para o cavalo, pode levar o cavalo sim a óbito. E também eu tenho uma variabilidade muito grande na aceitação e na palatabilidade desse alimento. Tem cavalos que eles não aceitam bem a introdução de silagem, eles realmente se recusam a comer, e às vezes a gente tem muita variação de um lote para o outro, né? Ou se você muda o fornecedor. Então, são aspectos da silagem que a gente tem que ficar atentos e que acabam sendo pontos bem complicados quando a gente vai lidar com ela no dia a dia dos cavalos. Então, até o próximo vídeo, no qual a gente vai falar um pouquinho mais das consequências dessas características da silagem na saúde dos cavalos, dos equinos.